Olá, tudo bem? O Brasil está em crise política e diplomática com a maior potência do planeta, com o país que lidera os investimentos diretos em nossa economia. Ainda assim, a ordem em Brasília parece que é responder ao governo americano com deboche e pouco caso. O maior símbolo desse deboche deliberado veio do presidente Lula comendo jabuticaba e dizendo que vai levar uma fruta dessas para o Trump, para ele não ficar de mau humor. Uma outra face do deboche e da provocação gratuita está numa nova ordem ilegal de Alexandre de Moraes contra as empresas Rumble e Truth Social. Sem mais nem menos, em plena explosão da crise entre Brasil e Estados Unidos, Moraes dobrou a aposta e debochou. Deu ordens expressas de censura a serem executadas por empresas americanas em território americano e envolvendo cidadão americano naturalizado. Quase simultaneamente, o presidente do STF, Roberto Barroso, publicou uma carta defendendo a Constituição, a democracia e a justiça. Esses e outros assuntos de destaque da vida brasileira você acompanha a partir de agora no Última Análise da Gazeta do Povo, que recebe aqui no estúdio Deltan Dallagnol e Guilherme Kilter. Tudo bom, Deltan? Como é que está? Melhor agora com você aqui, Tosi, Guilherme, Marcília, mas em especial com vocês que acompanham aqui a Gazeta do Povo. O bom demais estar com vocês. E você sabe do nome desse programa, né? Última Análise. Às vezes eu fico na dúvida se é uma análise mais substancial, a que você faz no final do dia, ou se é a última análise, porque a qualquer hora pode vir censura diante do que a gente fala por aqui. O Dallagnol começou acelerado hoje, hein? Tudo bem, Kilter? Ótimo, tudo bem, Tosi? Boa noite, Marcília, Deltan, respectivo pai, avô, bisavô, tudo aí, a ordem familiar. Segunda-feira é dia de família, encontro de família. Olá, tudo bem? Como é que você está, André Marcília? Como vai, Tosi? Bisavô, hein? Bom, é melhor que te chamar de vovó. Mas tudo bem, de qualquer forma, eu acho que... Boa noite. Realmente, o Deltan começou acelerado aí. Mas é isso, é o frio. Boa noite, Deltan, Kilter, Tosi, toda a audiência. Vamos que vamos, porque o Brasil não nos deixa em paz. E eu vou aqui, talvez, comer uma jabuticaba enquanto vocês estão falando. Que seja uma jabuticaba e não um licor de jabuticaba, hein, Marcília? Sem dúvida. Vamos Senão começar, fico que nem então... Lula. Vamos começar com o deboche explícito do presidente Lula às tarifas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump. O deboche tem a mãozinha da primeira-dama Janja da Silva, que foi quem gravou e postou a gracinha de Lula nas redes sociais. Confira o vídeo inacreditável de Lula em plena crise diplomática com os Estados Unidos. Eu vim chupar jabuticaba de manhã porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar a jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Está aí o teorema da jabuticaba, a teoria da jabuticaba, né? E a pergunta que não quer calar é o seguinte: será que ele comeu só o fruto ou tomou também um pouco do licor do jabuticaba, gente? De manhã é uma, à tarde é outra, né? Eu não sei o que é pior desse vídeo, se é o enquadramento que a gente já gravou mal, se é a voz do Lula toda rouca, se é ele falando da jabuticaba pro Trump, mas é de fato lamentável, né, Tosi? A gente vê um Lula completamente fora do tema, fora, sem noção nenhuma, em uma crise diplomática que a gente nunca teve antes na história do Brasil, talvez, em relação aos Estados Unidos, aquele que é o nosso segundo maior parceiro comercial do Brasil. Trump aplicou a tarifa de 50%. E aí, o que o Lula faz? Come jabuticaba e fala que o Trump tem que comer jabuticaba também. É impressionante, a gente não viu em nenhum momento o Lula abrir relações diplomáticas com os Estados Unidos, se quer ligar, conversar, chamar o Trump, ir viajar, falar com ele. Em nenhum momento ele fez isso. É natural que isso aconteça quando você tem o segundo maior parceiro econômico do Brasil, mas ele não fez. Talvez por motivos ideológicos, talvez por, não sei, ignorância ou qualquer outra coisa, mas de fato não fez. E também deu declarações muito infelizes, né? Antes do Trump ganhar a eleição, falou que comparou com o nazismo, depois não fez contato, não ligou, enquanto todos os líderes mundiais, até o Xi Jinping da China, Putin na Rússia, ligaram, parabenizaram, Lula, nada. E aí se alia com ditaduras, com terroristas, com Hamas e tudo mais, mas quando chega a crise, oferece jabuticaba. Nenhuma ligação dá e fica por isso mesmo. De fato,
terrível esse vídeo, espero que não seja visto pelo Trump em nenhum momento. Pensando em quem foi a ideia, né? Se foi da Janja, foi dele mesmo. Comi uma jabuticaba aqui, sabe o que? Eu vou dar um recado pro Trump. Já que a jabuticaba tem essa fama de ser uma coisa que só dá no Brasil, o que não é verdade, diga-se de passagem, né? A jabuticaba dá toda a América Latina, é uma fruta tropical, isso sim. Mas até no México, ali do lado dos Estados Unidos, também tem jabuticaba. Mas diz o ditado, né, o costume brasileiro, de que uma jabuticaba é aquilo que só acontece no Brasil. Mas como assim, né? Como que veio essa ideia na cabeça de gravar um vídeo dando um recado pro Trump nesse tom, né? Que a desconfiança do licor ali, ela não é sem propósito, né? Porque tudo bem que foi de manhã, mas para fazer uma piadinha daquela ali na provocação dessa... Enquanto a maior parte dos líderes mundiais reage às sanções americanas, às tarifas de Trump com seriedade, buscando diplomacia, construir soluções, encarando isso como uma matéria que afeta todo o povo, porque realmente afeta. A gente está falando aqui no Brasil de centenas de bilhões de reais, segundo cálculos da Confederação Nacional da Indústria. Então é um assunto que tem que ser tratado sério, porque pessoas vão sofrer com desemprego, com perda de renda, vai cair o nosso PIB por conta dessas tarifas. E, em vez de encarar isso com seriedade, de buscar soluções diplomáticas, Lula encara isso com graça. E foi interpretado pela maior parte das pessoas, por uma maior parte dos colunistas, dos analistas, segundo eu acompanhei ao longo do dia, como um deboche, na verdade. Como um verdadeiro deboche, como ele provocando o Trump com aquela ação. O que mostra ali que quem come jabuticaba pode até não ficar com mau humor, como ele disse, mas não perde o bom humor, mas perde o juízo. Achei absolutamente sem juízo. E o Gui fez aqui um retrospecto das várias ações do Lula provocando o Trump desde antes do Trump ser vitorioso nas urnas. Quando o Lula, por exemplo, ele comparou Trump ao fascismo, ao nazismo. Quando Lula abriu as portas para o navio iraniano, quando agora criticou o ataque ao Irã feito pelos Estados Unidos no BRICS, quando flertou com o desenvolvimento de uma moeda que compita com o dólar e uma série de outras ações. A gente poderia ficar tempo aqui falando, o Gui resumiu muito bem, mas não foi só o Lula. Alexandre de Moraes também provocou, atacando as redes sociais, as plataformas digitais norte-americanas, multando o X em milhões e milhões de reais, fazendo ordens que violam a soberania norte-americana, sem passar pelos canais oficiais, sem passar por canais, seja do Ministério da Justiça, seja pelos canais próprios dos tribunais, para que uma ordem seja mandada para o exterior, atropelando simplesmente os Estados Unidos, criticando Trump, criticando as empresas americanas que chamou de colonizadoras. E aí eles provocam, vem a reação, vem a tarifa, e aí a culpa é de quem? De quem que é a culpa? A culpa aí é do Bolsonaro. Gente, ontem eu estava lendo com a minha filha, Luísa, minha filha de 9 anos, 10 anos, antes que ela me corrija, ela sempre me corrige e fica brava ainda. Mas eu estava lendo esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, ilustrado para crianças, do George Orwell, e estava lendo, e para quem não conhece o livro, é um livro famosíssimo, em que os bichos fazem uma revolução na fazenda e expulsam os humanos, porque os humanos eram opressores. Só que aí a fazenda tinha que ser governada por alguém, os porcos assumem essa árdua responsabilidade. E porque eles têm que cumprir essa árdua responsabilidade, eles passam a ficar com as maçãs, eles passam a ficar com o leite, e era para todo mundo ser igual, essa era uma regra. De repente os porcos já estavam morando nas casas dos humanos, aproveitando de todo o luxo. Aí 2 líderes dos porcos brigam entre eles e o Napoleão expulsa o outro porco, que é o Bola de Neve. Só que aí eles administram mal a fazenda e começa a dar problema. E aí o que eles fazem? Inventam narrativas e começam a dizer que, vejam só, o companheiro, olha só, de onde é que veio os termos, né? O companheiro Bola de Neve, aquele porco expulso, tá vindo de madrugada, roubar, estragar a produção, estragar tudo. E eles começam a dizer, olha, tá vendo isso aqui que deu errado? Isso aqui é culpa do Bola de Neve. Tá vendo aquilo lá que deu errado? Isso aqui é culpa do Bola de Neve. E eles vão dizendo, uma atrás da outra, que é culpa do Bola de Neve. Está exatamente nessas páginas aqui, o livro ilustrado, muito bacana. Fica aí a dica para você, com seus filhos, antes de dormir. E eles começam a dizer, olha, é culpa do Bola de Neve, é culpa do Bola de Neve. E eu parei e olhei para minha filha e falei, exatamente o que o Lula e a STF estão fazendo com o Bolsonaro. Tudo é culpa do ex-presidente. Eu estava olhando uma série de matérias em que tudo que der errado na economia, eles estão culpando o ex-presidente. Até agora,
perda de poder aquisitivo em 2025, culpa do ex-presidente. Quando dá qualquer tipo de problema na economia, tem mais de 10 matérias aí ao longo da história, tudo é culpa do Bolsonaro. E agora? Veio a punição do Trump, depois de tanta provocação de Lula e do Alexandre de Moraes, de novo, é culpa do Bolsonaro. A gente já vai ouvir o André Marcília sobre isso, nós estamos tentando retomar o contato de vídeo com ele, mas enquanto isso vamos tocando aqui, vamos conversar, porque tem mais coisa aí, mais alguém que andou debochando, né? E quem foi o expoente da República aí que fez também o seu deboche, à sua maneira, foi o ministro Alexandre de Moraes. Veja essa informação da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ela revelou que o ministro Alexandre de Moraes ficou inconformado na semana passada quando os colegas da corte decidiram deixar que o executivo respondesse no primeiro momento à carta de Trump anunciando tarifas ao Brasil por causa dos abusos do judiciário. Moraes abriu divergência, diz o jornal, e queria uma resposta rápida. Como ele foi voto vencido, o ministro não se conformou. E num gesto de provocação e deboche, como dissemos, ele não esperou a cartinha de Barroso divulgada no final de semana, no domingo. Ainda na sexta-feira, Moraes emitiu uma ordem por e-mail para que a plataforma de vídeos Rumble fizesse o bloqueio total de uma conta do comentarista político Rodrigo Constantino. Em 48 horas, isso foi o prazo dado por ele. E que também compartilhasse todos os dados do usuário. Ele estabeleceu ainda uma multa diária de R$100 mil caso a Rumble não obedeça. Acontece que a Rumble não tem operações no Brasil e a sua plataforma está bloqueada por aqui desde fevereiro deste ano por ordem de Moraes. Ou seja, o ministro deu uma ordem ilegal a uma empresa dos Estados Unidos a ser cumprida em território americano e contra um cidadão naturalizado americano. Como interpretar isso se não como um deboche, não é? A carta de Trump, que pediu o fim da caça às bruxas imediatamente. Então, a gente viu aí que pela timeline, né, do pronunciamento dele, ele queria uma resposta rápida, o STF falou, não, espera, deixa o executivo responder, depois ele responde. Não, ele foi lá e respondeu na caneta, deu mais uma ordem provocativa. E eu pergunto, é ou não é um deboche? Tosi, é um deboche e mais, é um sinal de loucura. Eu queria que vocês respondessem aí pra gente, aí nos comentários aí, quem é mais louco, o Trump ou o Alexandre de Moraes? Porque olha essa ação do Alexandre de Moraes. Ele mandou essa ordem para uma empresa americana que não opera no Brasil, que opera nos Estados Unidos, para ser cumprida em relação ao cidadão americano, em relação a uma conta que já não está sendo usada desde dezembro de 2023, e mandou isso fora dos canais oficiais, quando o próprio Departamento de Justiça americano mandou uma carta para o Alexandre de Moraes, dando uma aula, ensinando recentemente como que ele tinha que fazer pedidos para os Estados Unidos, ou via carta rogatória, ou por meio de um pedido de cooperação jurídica internacional via Ministério da Justiça. E ele mais uma vez burlou. Isso mesmo existindo ação nos Estados Unidos contra ele, Moraes, pedindo uma indenização milionária por conta dos abusos causados exatamente contra essa plataforma Rumble e contra a Trump Media. Gente, é ou não é loucura? E o que o Moraes ganha fazendo isso no meio dessa guerra tarifária estabelecida pelo Trump, com as tarifas do Trump, que estão penalizando o Brasil? O que o Moraes ganha colocando lenha nessa fogueira? Eu fico me questionando, o que ele está fazendo? O que vai acontecer? Qual é a consequência? Olha, o Trump ele pode aumentar as tarifas ao infinito, ele pode tirar outras ferramentas da sua caixinha de ferramentas infildável dos americanos de sanções e política externa, pode aplicar uma punição pessoal contra Moraes e outros ministros com base na lei Magnitsky, ou seja, só podem vir consequências ruins. O que o Alexandre de Moraes ganha com isso? Eu fiquei até, Tosi, me perguntando se não podia ser algum engano. Um estagiário, sei lá, uma ordem que ele deu há 2 anos, não foi cumprida, o estagiário achou e mandou coincidentemente agora, mas é muita coincidência, como você bem colocou, ele estava querendo responder, foi cerceado e ele vai dar uma resposta exatamente nesse momento. É muita coincidência. Agora, eu não posso deixar de considerar seriamente a possibilidade de que ele é louco. E você vê o Trump fazendo loucuras, né? Fazendo ameaças, levantando tarifas para todo mundo. O Trump é uma pessoa que passa uma imagem de que o que ele promete, por mais seja ousado, por mais seja arriscado, ele vai e cumpre. E ele passa essa imagem para o mundo de que ele é louco no sentido de insano, de não medir as consequências e ir atrás do que ele quer. Agora a gente tem um louco brasileiro
Claro que a gente não pode comparar o poder dos dois. O poder americano é muito, muito superior ao poder de qualquer pessoa aqui no Brasil. Agora, em termos de loucura, responda aí pra gente. Quem é mais louco? Deixa eu ver o Marcílio, vamos fazer até aproveitar, porque nós temos agora, retomamos o contato com ele, vamos aproveitar para ver se está tudo certo aí com o sinal do Marcílio. Deixa eu fazer um parênteses aí, Marcília. Quando você não estava aqui, ó, ficou aparecendo na tela aí, El Gato. Acho que o pessoal da área técnica aí gosta de você, viu? Eles deram outra narrativa Pois é. aqui. Eles falaram que é uma marca de dispositivo eletrônico, mas... Não. Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito. Na verdade, El Gato é o meu apelido. É um apelido, eu fui muitas vezes sou chamado assim, né? Pela minha aparência. Dizem. Já creio que pela minha aparência. Então, é isso. Eu sei que você pode estranhar, mas nós, velhos, também damos um bom caldo. Panela velha também faz comida boa. Perfeito. Nas suas antigas viagens ao México ficou o apelido, é o gato. Mas olha, daqui a pouco vão dizer que essa rodada de licor de jabuticaba foi servida para nós aqui, porque o negócio está parecendo uma conversa de boteco aqui. Marcília, você viu ali o vídeo e não teve a chance de comentar ainda o vídeo da jabuticaba, e a gente já está falando do deboche também do Alexandre de Moraes ao expedir essa nova ordem, 48 horas depois do Trump ter enviado aquela carta, e no momento em que a corte falou, vamos esperar um pouco para dar uma resposta. Não, ele pegou e deu uma resposta por conta própria, emitiu essa ordem que não tem nem pé nem cabeça, como disse o Deltan aqui, parece que o homem enlouqueceu, está com alguma coisa fora do lugar na cabeça dele, Marcília. Pois é, Tosi, eu estava acompanhando aqui até a fala do Deltan, e de fato, né, é uma ordem totalmente ilegal aqui no Brasil, né? Não precisa nem ser lá fora, ela é ilegal no Brasil, porque você intimar uma pessoa para cumprir uma decisão, que é uma obrigação de fazer, inclusive de tirar do ar, isso está regulado até por uma súmula do STJ, súmula 410, e que obriga que você faça por oficial de justiça, não por e-mail. Agora, imagina você mandar um e-mail para os Estados Unidos e achar que você vai simplesmente receber dados de cidadãos de lá. Por e-mail, me manda aí, passa por cima das suas próprias leis e me mande aqui os dados dos seus cidadãos. Derrube uma conta. Então, o Moraes, aliás, isso daí é um absurdo, mas é isso que ele quer implantar com a regulação das redes. A regulação das redes vai mais ou menos apagar os rastros dos arbítrios e absurdos cometidos pelo ministro Moraes durante esse tempo todo. Agora um ponto que me parece, que me parece claro nessa história, é isso que eu peguei o Deltan falando e concordo, é o seguinte, essa é uma decisão que não tem efetividade nenhuma. Por que não tem? Porque parece que a conta, inclusive do Constantino, que é a conta mencionada na Rumble, ela nem está ativa. Inclusive o próprio Rumble não está ativa no Brasil, então é uma ordem sem pé nem cabeça também na sua razão de ser. Claramente o ministro Moraes ele quis apenas mostrar força. Eu acho que o ministro de Estado que quer demonstrar força, um ministro do STF com tanto poder e que deseja mostrar força, mostra sua fraqueza, mostra insegurança. Não é? Quando o lutador de jiu-jitsu briga na rua com alguém, ele não mostra força, ele mostra só que ele é um completo desequilibrado. Quando um lutador de boxe dá um murro em alguém num bar, ele não mostra que ele é muito forte, ele mostra que ele é um louco, um completo desvairado, que não tem condições, inclusive, de possuir a força que tem. Isso é que eu acho que está aqui na mão. Não vejo como um deboche, eu vejo como uma irrazoabilidade própria dos nossos ministros. O ministro Moraes mostra o que ele fez agora, é o que ele vem fazendo esse tempo todo, dando ordens ilegais e dando ordens que respaldam numa vontade própria de mostrar força e poder. É um desejo quase envaidecido de força e poder. É uma questão que está muito próxima da psicologia mesmo, como o Deltan estava mencionando, e eu acho que agora já o nosso querido Lula, eu acho que ele está em outro lugar. O Lula eu acho que ele é quase um borderline, um negócio que a gente tem que questionar que se ele realmente está
nas suas próprias faculdades. Oferecer jabuticaba para um presidente é melhor ficar quieto. Mas nós temos que analisar isso também da seguinte forma: o Lula faz isso porque ninguém liga para o que o Lula faz. Então, isso já é um sintoma do problema. No momento em que o Lula ele oferece jabuticaba, ele sabe que não tem relevância nenhuma o que ele oferece ou deixa de oferecer. A bola não está com ele, a bola está com o STF, a bola está com os ministros. Quem representa hoje o Estado são os ministros. E é justamente porque eles representam o Estado que nós temos mesmo um problema sério dentro do país. Aquilo que o Trump avisa, aquilo que o Trump sinaliza como um problema dentro do Brasil, nós assumimos no momento em que o Lula se comporta de forma pueril, quase lolitesca, oferecendo jabuticabas aos outros, e o STF e os seus ministros se comportam aí sim de forma firme, uma firmeza que não é democrática, mas em representação ao Estado que eles governam de fato, efetivamente, desde 2019. Pois é, a impressão de que houve um deboche por parte do Alexandre de Moraes, ela vem porque era justamente o que o Trump estava se queixando, né, de ordens judiciais incabíveis, que não fazem sentido, perseguição, e ele fala, não está gostando, então toma mais uma, né? A impressão que foi essa, o deboche. Mas em reação a isso, as empresas Rumble e a Trump Media enviaram uma petição à Justiça da Flórida contra a decisão de Moraes. As empresas denunciam censura e perseguição judicial por causa de, abre aspas, críticas ideológicas não violentas a respeito da democracia brasileira, censura e atuação de instituições brasileiras, fecha aspas. Sobre o assunto, veja o que disse hoje aqui no canal da Gazeta do Povo, no programa Sem Rodeios, o advogado da Trump Media, o Martin DeLuca. Para ele, Moraes jogou deliberadamente uma granada nas negociações diplomáticas. Um usuário que é um cidadão americano postando conteúdo da Flórida e que tem uma conta que não está com atividade desde dezembro de 2023, né? Então, isso que nos demonstra que aqui não tinha nenhuma emergência, que não tem o timing é muito suspeito, não tem uma urgência de tempo. O que a população deveria perguntar? O que leva a uma pessoa, quando estamos lidando com questões tão frágeis e tão sérias como a relação bilateral e a balança comercial entre os dois países, a jogar uma granada dessas de uma forma totalmente, eu acho, irresponsável. Irresponsável porque não tem nenhuma... Se você me fala que, pelo menos, a pessoa estava postando coisas ontem, que, de alguma forma, com uma lógica acrobática, pode fazer a ideia de que a postagem de ontem foi uma ameaça à democracia, ok. Mas a conta não tem atividade de dezembro de 2023. Então, o Martin DeLuca, para ele, Moraes tenta sem cerimônia obrigar uma empresa americana a violar lei americana e a praticar censura. E assim aposta no conflito no quanto pior, melhor. A interpretação está jogando uma granada deliberadamente. A interpretação está colocando o Rumble numa posição impossível, porque para cumprir com uma ordem ilegal, temos que violar a lei dos Estados Unidos em entregar, fornecer dados, né, os quais poderia a empresa a ser processada civilmente dentro dos Estados Unidos por aqueles usuários que a gente fornece os dados ilegalmente, porque não tem uma ordem legal. Também não pode alegar que não tinha conhecimento do assunto, porque obviamente faz 6 meses que está rolando nossa ação, teve carta diretamente dirigida a ele do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, explicando em forma detalhada, em múltiplas folhas, como o que ele fez é ilegal, e até hoje não temos outros juízes brasileiros fazendo o que Alexandre fez, encaminhar ordens de censura por e-mail. Então, é inexplicável, né, o comportamento, a conduta, e leva a uma interpretação de que é simplesmente um ato deliberado para tentar gerar mais conflito na relação bilateral, não só dobrar a aposta, né? É muito além de dobrar a aposta, porque está jogando com coisas muito sérias. Ele usou a expressão ali, jogar uma granada nas negociações, né? Eu me pergunto que negociações, né? Porque a gente tem que analisar o jogo com muita calma, Tosi. Primeiro, a gente estava cutucando a onça com vara curta, né? O urso com vara curta, que for, o bicho que for os Estados Unidos nessa metáfora. A gente tinha tanto Lula quanto Alexandre de Moraes, o STF, cutucando o bicho com uma vara curta.
de várias maneiras. Quando Lula compara o Trump ao nazismo, quando Lula recebe os navios de guerra do Irã, quando Lula propõe uma moeda alternativa ao dólar do BRICS, quando a Janja xinga o Elon Musk publicamente, quando o Alckmin vai no evento cercado de terroristas, do lado do STF, do Alexandre de Moraes, quando Alexandre de Moraes suspende o X no Brasil, quando Alexandre de Moraes congela os bens da Tesla, da SpaceX, outras empresas do Elon Musk que não tinham nada a ver com a história, quando Alexandre de Moraes suspende o Rumble no Brasil, quando Alexandre de Moraes prorroga o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, está sempre cutucando com uma vara curta. E aí o Trump chega e bota as cartas na mesa. Como um bom negociador, ele coloca as primeiras condições. Ele fala, o jogo é o seguinte, 50% de tarifa para vocês, tudo que vocês quiserem fazer de forma recíproca, eu vou dar em dobro, e aí vocês precisam negociar, porque aqui tem vários motivos. Eu não estou gostando da relação que vocês têm comigo, eu não estou gostando da forma que vocês estão tratando o Jair Messias Bolsonaro, e não estou gostando da forma que vocês estão tratando judicialmente as empresas americanas. Se virem. E aí ele deixa a treta com o governo brasileiro. E pelo jeito a carapuça serviu em todo mundo, né? Porque o Lula falou para ele ir lá comer jabuticaba, o Alexandre de Moraes exigiu uma resposta, determinou essa ordem contra o Constantino de forma indireta, sem nenhuma relação, mas a gente sabe, basta olhar a ordem cronológica dos fatos, você percebe que é uma clara reação, uma clara resposta à carta do Trump e às suas tarifas. Então, de fato, a carapuça serviu para Alexandre de Moraes. Mas aí o que ele faz? Ao invés de fazer uma publicação com o seu nome, fazer uma carta em resposta ao Trump, não, ele toma uma atitude covarde. Vai lá e ataca o mais fraco, ao invés de combater o mais forte, que de fato foi quem colocou as cartas na mesa. E mira seus canhões para o Constantino, que é um cidadão cidadão naturalizado americano, que está nos Estados Unidos há muito tempo, que já não usa a sua conta do Rumble desde 2023, a plataforma já não funciona no Brasil desde fevereiro, e ainda por cima ele está acamado lutando contra o câncer. Que ameaça é uma pessoa dessa para a soberania, para as instituições democráticas brasileiras? Zero, nenhuma. Mas para o Alexandre de Moraes, ele precisa de alguém ali para mirar toda a sua ira, para mirar a sua resposta. E ele achou isso no Constantino. Poderia ter usado o Alan dos Santos, poderia ter usado outra pessoa que ele vem perseguido, o Felipe Martins, poderia. Escolheu o Constantino. Então, me parece muito curioso ele tomar essa atitude de escolher o alvo mais fraco para mirar os seus canhões e, de fato, uma atitude covarde. Se o Alexandre de Moraes tivesse, de fato, a hombridade de responder ao Donald Trump, que fizesse como uma carta, como fez, né, o Barroso, que respondesse o Trump, que desse uma aula jurídica para ele do que está acontecendo aqui no Brasil, mas não, ele não tem coragem disso, não tem coragem de peitar os outros ministros, precisa ir lá e dar uma ordem a quem não tem nada a ver com a história. Mas você citou a carta, nós temos uma cartinha assim, daqui a pouco a gente vai ver a cartinha do Barroso respondendo ao Trump. É uma carta meio estilo poliana, como diria o nosso colega, o Marcílio ali, mas tem uma carta, a gente vai ver daqui a pouco alguns dos argumentos do Barroso e como que eles colidem, como eles não batem com o que está fazendo o Alexandre de Moraes, né? Assim, Tosi, a questão quando a gente olha para essa reação do Lula, do Alexandre de Moraes em relação a essa tarifa imposta pelo Trump ao Brasil, a questão que a gente tem que ir é aquela mais profunda. O que significa essa reação do Alexandre de Moraes e do Lula? O que significa isso? O Trump estava esperando que o Brasil pudesse dar um passo atrás. Dar um passo atrás no modo como o Bolsonaro é tratado, no modo como as redes sociais são tratadas. Agora, o que o Brasil está fazendo é dobrar a aposta. E quem vai sofrer com isso é todo o povo brasileiro. Preocupados com o Brasil, com o sofrimento que essas tarifas podem trazer sobre o povo brasileiro, a reação esperada é que eles encarassem essas tarifas com seriedade, que buscassem construir pontes, porque nunca se preocuparam, não é nem reconstruir pontes, porque pontes não existiam. Fontes americanas já disseram várias vezes para a imprensa que nunca houve uma conversa aí de primeiro escalão entre o primeiro escalão do governo brasileiro e o primeiro escalão do governo americano. Pelo contrário, o embaixador brasileiro, ele busca contato com o embaixador americano, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Marco Rubio nem atende às ligações. Então, o governo brasileiro precisa construir relação para buscar uma solução que permita reduzir essas tarifas. E aí você me pergunta o que poderia ser feito. Eduardo Bolsonaro, ele se manifestou dizendo 3 coisas que precisariam acontecer para que Trump derrubasse as tarifas. Uma delas é a anistia, outra é o fim da perseguição ao Bolsonaro e a terceira seria
uma legislação que regulasse adequadamente as redes sociais, protegendo a liberdade de expressão. Essa foi a manifestação, a avaliação de Eduardo Bolsonaro em relação a isso. E se o governo brasileiro, se o STF não vão retroceder em alguma delas, as outras estão abertas à negociação. E, aliás, o próprio Congresso Nacional, diante da omissão, ou pior, de uma ação estabalhonada e uma ação aí atordada, uma ação desastrosa do Poder Executivo e do Poder Judiciário, o Congresso Nacional pode tomar o protagonismo, tanto em relação à anistia daquelas pessoas que vêm sendo perseguidas, como em relação à regulação das redes sociais, trazendo uma regulação protetiva em relação à liberdade de expressão, como em relação ao próprio processo do golpe, em que estão acontecendo uma série de violações e podem sim ser alvo de ações do Congresso Nacional que objetivem melhorar as instituições, regular o STF, mudar as regras do jogo, a fim de que os direitos fundamentais e as pessoas de qualquer espectro político que sejam efetivamente protegidas no Brasil. Então, vou voltar para a questão inicial. O que significa essa reação do Lula e do STF? Hoje o Lula e o STF mandam no jogo no Brasil. É o que o Marcília falou, é o que El Gato disse. Os dois hoje controlam a política, controlam o poder no Brasil. E o que eles estão fazendo é dobrar a aposta. É colocar, assim, os stakes, né, aumentar os stakes das apostas do jogo, só que em prejuízo e em risco de toda a sociedade brasileira. Afinal de contas, não são eles que vão pagar a conta. Isso me preocupa muito com o brasileiro, porque o que eu esperaria é que eles assumissem a responsabilidade, mas o jogo deles não é esse. Porque ainda que venha a consequência sobre o Brasil, eles não estão preocupados por quê? Porque eles estão criando narrativas, eles vão usar não só toda a militância deles, mas vão usar a própria verba publicitária do governo para encampar na grande mídia narrativa, vão abrir os seus cofres para publicidade, para os grandes veículos de comunicação, a fim de emplacar a narrativa baseada na revolução dos bichos. A culpa é de Bolsonaro. Pois é, vamos ouvir o Marcília sobre isso. O Deltan lembrou ali que o Congresso poderia agir, mas esse Congresso está bem devagar, né, Marcília? A reação dele agora parece que foi simplesmente de se alinhar ao grito de patriotada. Olha, é o Brasil contra qualquer interferência estrangeira, é o Brasil soberano, aqui não tem esse tipo de conversa. E isso está sendo repetido à exaustão, mas numa análise mais fria, o Congresso teria possibilidades de ser um mediador nessa crise, tomando algumas atitudes, Marcelo. É ritmo de São João ainda, né? Ritmo de São João, diz aqui o Kilton. Pois é, o Congresso é de fato bem lembrado, né? Ele simplesmente entrou nessa onda do lulonacionalismo translocado dos últimos dias e ficou nisso, como se essa fosse a sua única responsabilidade, se posicionar a favor de quem eu estou. Eu estou com este ou estou com aquele? O Congresso, aliás, se essas são as três pautas que estão incomodando os Estados Unidos ou que foram costuradas lá fora, como o Deltan mencionou, pelo Eduardo Bolsonaro, veja, tanto a anistia quanto a regulação das redes, quanto a questão da perseguição ao Bolsonaro, a gente pode colocar boa parte disso nas costas do Congresso. Pelo menos o Congresso poderia ter evitado parte desses males. A questão, inclusive, de nós chegarmos a esse ponto do STF, conseguir chegar a esse ponto de poder, é culpa do Congresso, quando lá atrás aprovou, por exemplo, a prisão do Daniel Silveira e permitiu que, enfim, eles estivessem, o STF tivesse uma carta branca para fazer o que quisesse. A gente teve, por exemplo, a questão da anistia, por exemplo, o próprio Congresso poderia ir adiante se o Hugo Mota não fosse, na verdade, um candidato do STF, né? Vamos lembrar, não fosse uma pessoa ligada hoje ao STF, uma pessoa que viaja com Lula e que janta com o STF e volta jantado muitas dessas vezes. Então a gente precisa entender por exemplo, recentemente a gente teve o Hugo Mota dizendo que ia pautar a questão da Zambelli, da prisão da Zambelli, da continuidade ou não do mandato, que era uma prerrogativa do plenário, e de fato era uma prerrogativa do plenário do Congresso decidir, da Câmara.
da Câmara, pelo artigo 55, inciso 6º, parágrafo 2º da Constituição, e dentro do regimento interno também do Congresso está previsto, da Câmara. Então, assim, dentro desse contexto, o que o Hugo Mota fez? Ele pautou alguma coisa? Cadê? Ele disse que, adiante com essa questão da Zambelli, não importa a Zambelli, importava era mostrar que o Congresso tinha força, que a Câmara tinha força, que nós temos dentro das casas legislativas, por exemplo, uma pessoa com capacidade de reação, um presidente com capacidade de pautar as coisas, de defender os interesses da Casa Legislativa e, portanto, por consequência de todos nós. Mas não. Cadê a questão Zambelli? Simplesmente foi engavetada. Ninguém mais falou disso. Vamos nos lembrar que ninguém mais tocou nesse assunto. A anistia também, mesma coisa. Colocaram ali em outra gaveta. Então, todos os possíveis enfrentamentos, e não enfrentamento ao STF no sentido de violar a prerrogativa, de fazer com que eles não julguem, de colocá-los na parede, é enfrentar o STF quando o STF excede-se, enfrentar o STF quando o STF abusa. Tudo isso poderia e deveria ter sido feito pelo Congresso. Não foi. Até agora não foi e nunca é. Sempre que há uma chance, eles perdem a chance. E quando dizem que o farão, acabam dando um tempinho e voltando atrás. Só conversa para boi dormir. Então, portanto, dentro desse cenário, parte desses problemas foram causados pelo Congresso. Como é que o Congresso agora vai resolvê-los? Não resolve porque não tem força institucional. Eu sempre digo, nós temos ótimos congressistas, mas um péssimo Congresso, porque o Congresso responde, a instituição Congresso, ou Câmara, Senado, enfim, respondem pela sua presidência. E dentro da presidência, tanto do Senado quanto da Câmara, nós temos pessoas ali completamente cooptadas por esse estado de coisas que nós que estamos aqui problematizando. Como é que eles vão ser a solução se eles são parte do problema? Então, não tem como. E se tivessem reagido lá atrás, talvez nós não estivéssemos tendo de lidar agora com esse imbróglio todo. Imagina só, se nós tivermos esse recuo de tarifa aliado à anistia, a uma nova regulação das redes e a um recuo em relação à questão do Bolsonaro, não vai acontecer. Veja, esses são os 3 pilares, é a santíssima trindade do absurdo do STF, é a santíssima trindade do arbítrio. Nós temos hoje exatamente isso, o processo do golpe, a regulação das redes e a questão da anistia são os fundamentos do arbítrio que hoje faz com que o STF seja o governante do país. Eles nunca vão recuar nisso, porque se eles recuarem nisso, eles deixarão de ser o que eles são. Então, é inviável. Mas isso foi construído um tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Eu sempre digo, tudo que a gente vê de abuso hoje do STF já estava plantado lá em 2019. E o que a gente fez em relação a isso? Nada. Nós todos permitimos, enquanto Brasil, que isso ocorresse. Então, agora nós temos de lidar com uma construção já pronta. Demolir, vamos dizer assim, uma casa já posta de pé é muito mais difícil. Mas, olha só, a gente está falando dessas tarifas e a gente fala que isso vai gerar um prejuízo imenso para o Brasil. Mas pouca gente ainda percebeu o tamanho desse prejuízo. Eu fui buscar estudos sobre isso e vejam só, um estudo do JP Morgan, ele apontou que essas tarifas, elas podem ter impacto de 1,2% no crescimento do nosso PIB. Ou seja, se o PIB seria de 3,2%, nosso PIB vai ser, o crescimento do PIB, de 2%. A XP estimou impacto na ordem de 35 bilhões de reais. A CNI fez projeções dizendo que no extremo maior, o impacto no PIB pode chegar a 235 bilhões de reais. Ou seja, a gente vai perder de produzir riqueza no montante de 235 bilhões de reais, 235 bilhões que vão pelo ralo, riqueza para os brasileiros. Divide isso aí por 100 milhões de brasileiros, dá uma diferença de PIB per capita aí de R$2.000 por brasileiro. É coisa para burro. E mais, quando você olha isso aqui, você vê uma perda de oportunidade do Brasil, uma perda de riqueza, um prejuízo para o brasileiro. E aí você passa a entender aquelas pessoas que dizem que a corrupção é um grande problema do Brasil, mas que a incompetência faz o Brasil sangrar tanto quanto, porque o prejuízo da Lava Jato foi 40 bilhões,
Agora o prejuízo pode chegar a 230 bilhões de reais, por conta da incompetência de pessoas que estão escalando, apostando em cima ao custo de todos os brasileiros. Quem vai pagar o custo dessa aposta somos todos nós. Preço caro pela incompetência, né? E pelo deboche, pela provocação e pela inconsequência, né, de quem está no poder. É um preço caríssimo para os brasileiros. Deixa eu só... Vai lá, Marcília. Só um detalhe, você está falando aí das perdas, enfim, financeiras decorrentes das tarifas. Vale lembrar que nós já temos dialogado com essas perdas há muito tempo. Quando o Moraes suspendeu o X aqui, houve uma audiência pública no Senado, salvo engano, inclusive promovida pelo Sérgio Moro, em que ali ele trouxe analistas que fizeram uma análise de quanto que perderíamos. Não é a rede, hein? Não é o X que perderia, não é o Elon Musk. Somos nós, porque hoje as redes sociais são um guarda-chuva de negócios. E ali era da casa de bilhões cada ano que a rede ficasse fora do ar. Então, o problema é que hoje a gente tem, Deltan, Tosi, que me parece uma espécie de uma casta que está... É aquela história do não tem pão como um brioches. A gente tem uma casta aqui que governa o país que está apenas interessada com o seu próprio poder. Com o seu próprio poder. E a gente fala de Congresso, o Congresso também, boa parte do Congresso está preocupado com emenda parlamentar. É 50 milhões por ano ali para cada um, e não sei o que lá. Os caras estão interessados apenas no interesse comezinho, no dinheiro, é uma coisa pequena. Se antes fosse uma questão moral, antes fosse até uma questão ideológica que nós temos enfrentado pela omissão dos poderes, é muitas vezes só dinheiro. Então, assim, nós estamos um pouco reféns disso tudo, porque dentro do poder, ou na estrutura do poder, nós temos pessoas que ou estão preocupadas com o próprio interesse, ou estão completamente alienadas da realidade do Brasil. O Brasil que um Barroso enxerga, um Brasil que um Moraes enxerga, um Brasil que um Dino enxerga, um Mota, um Alcolumbre, não é o Brasil que nós vivemos. E aí, Deltan, a gente levanta esses números e a minha percepção é que eles não estão nem aí, porque eles não vivem essa realidade. Eles têm uma realidade já absolutamente higienizada, vamos dizer assim, e garantida. Por conta dos salários públicos, nababescos, de todos os privilégios e etc. Então, a gente aqui levanta números que não nos preocupam. Eles estão em outro lugar, eles estão numa espécie de ilha da fantasia que não alcança a nossa comezinha realidade. Sabe que o Marcília falou assim, que eles não estão nem aí em sofrerem represálias, porque já estão devidamente ajustados e ajeitados com as suas mordomias e seus privilégios. Isso faz lembrar um personagem que tinha no desenho animado, que se chama Bate-Fino, viu? O Bate-Fino, ele tinha um morcego, ele tinha uma capa, ele virava-se assim, com a capa, e falava assim: pode atirar, suas balas não me atingem, porque eu tenho uma couraça de aço. Era a história do Bate-Fino. Então, de certa forma, temos aí os ministros Bate-Fino, né? Pode bater, Trump, porque suas balas não me atingem. O brasileiro vai apanhar, mas eu não sou atingido, né? É o ministro Bate-Fino, mas, enfim, só uma... Você que gosta de coisas antigas, né? O Alexandre Moraes Bate-Fino aí com a capa dele, exatamente, igual fizemos no Valdemar, vai ficar bem interessante. Só que essas balas ricocheteiam e vão para dentro da nossa cabeça. Exatamente. Para os 230 milhões de ditadores. Não atingem o Bate-Fino, os ministros, né, morcegos aí. Olha, o Bate-Fino era morcego, hein? A analogia é boa, mas sobra pra gente que a gente apanha. Bom, esse é um debate muito importante, por isso que a gente está discutindo isso no Última Análise. Se você considera também muito relevante e grave tudo que a gente está conversando, ainda que com bom humor, curta o nosso canal, faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. E eu convido também você para ser assinante da Gazeta do Povo e apoiar o nosso jornalismo, porque são os assinantes do jornal que possibilitam programas e debates como esse do Último Análise. Aproveite, assine já e acesse todos os conteúdos da Gazeta sem barreira por apenas R$ 4,90 por mês. Tem acesso ao melhor jornal do país com 80% de desconto na assinatura. R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. É só você acessar gazetadopovo.com.br/oferta ou pelo QR Code e ainda o link na descrição.
Não perca tudo da Gazeta em um só plano. Bem, depois de Alexandre de Moraes bagunçar o coreto, eis que surge o presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, com uma cartinha institucional de reflexões sobre o momento. Foi assim que foi classificada a carta. A carta, publicada no site do STF, com o seguinte título: Em defesa da Constituição, da democracia e da justiça. Nós vamos analisar alguns pontos desta carta ao melhor estilo poliana, né, como disse o André Marcília noutra ocasião. O ministro Barroso começa dizendo que as sanções anunciadas ao Brasil foram fundadas numa compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Dizendo ser seu dever fazer a reconstituição serena dos fatos, ele afirma, vamos lá, as diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim, mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram. E aí ele cita, faz uma lembrança dos fatos históricos aí, começando em 95, temos 40 anos de estabilidade institucional, com sucessivas eleições livres e limpas e plenitude das liberdades individuais. Só o que constitui crime tem sido reprimido. Essa última frase aí faz uma pausa, né? Só o que constitui crime tem sido reprimido. Isso já parece que, opa, acende um alerta. E não é bem assim, né? Porque estão reprimindo coisa que não é crime. Chama o VAR, né? Só dá para completar esse texto aí colocando é verdade esse bilhete. Não é, Tosi? Porque ele fala ali, não dá para negar a verdade, não dá para distorcer os fatos. Ele fala, ninguém está sendo perseguido. Como assim? Só crime está sendo punido? E o que você vai dizer do monarca, que não tinha um crime, que levantou perguntas sobre as urnas eletrônicas? Como o ministro André Mendonça disse no julgamento das redes sociais, você levantar questionamentos sobre urnas eletrônicas, ou sobre votação, ou sobre urnas físicas, isso é algo natural, é da essência de qualquer democracia no mundo. Não tem nada de ilegal, nada de ilegítimo. Isso é natural do processo democrático. Isso é um discurso permitido. E por que é permitido, Iltan? Simplesmente porque não tem nenhuma proibição para esse tipo de discurso. Ele não é crime no Brasil, mas o monarca perdeu as suas redes sociais, assim como uma série de outras pessoas passaram a ser punidas por questionamentos. Apenas crimes estão sendo punidos. Fala para aqueles empresários que estavam discutindo coisas lícitas, legais, dentro da liberdade de expressão num grupo de WhatsApp e tiveram bloqueadas suas redes sociais, seu patrimônio, sofreram buscas e apreensões. Só crimes estão sendo punidos. Fala para o Carlos Jordi, fala para o Gustavo Gayer, que sofreram phishing expeditions, sofreram buscas e apreensões e até hoje não tem uma acusação contra eles. Só crimes estão sendo punidos. Fala para o Homero Marchese, que teve sua rede social censurada, derrubada, para o Elon Musk, inserido no inquérito. Fala para o Eduardo Bolsonaro, que teve contra si um inquérito agora instaurado por condutas legítimas lá nos Estados Unidos, que nada configura crime. É uma balela esse negócio que só crimes estão sendo perseguidos, só crimes estão sendo punidos. Mentira! Mentira deslavada. Existe uma perseguição expressa, firme, forte no Brasil. E mais, eu digo a razão dessa perseguição. A razão dessa perseguição é que nós temos um Supremo em guerra com o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo é uma força política extremamente forte e o Supremo entendeu, a partir de um certo momento da escalada do conflito, que ou ele derrota e acaba com o bolsonarismo, ou o Supremo vai pagar as consequências e ele vai ser derrotado. E eles estão numa guerra existencial de sobrevivência contra o bolsonarismo e numa guerra eles passaram a cometer o erro de lançar a ideia ou lançar a prática de que os fins justificam os meios e passaram a usar de meios que violam a Constituição, violam as leis, meios desproporcionais, absolutamente ilegais e ilegítimos, tudo com o objetivo de derrotar o bolsonarismo. Então não me diga que o objetivo é punir, perseguir, investigar crimes. Não, o objetivo é derrotar uma ala política da sociedade brasileira, é sim cercear o pluralismo na sociedade, derrotar uma corrente política para a sobrevivência do próprio STF como órgão político. Sobrevivência aqui eu me refiro a manutenção das posições, não sofrer impeachment, não sofrer retaliações, não ter que, como pessoas físicas, os ministros pagarem indenizações e pagarem pelos seus erros no futuro, quando a justiça poderia chegar sobre a cabeça deles. Então eles querem derrotar, matar, excluir, detonar, acabar, para que eles pessoalmente não passem a responder no futuro pelos erros que eles praticaram.
Dá para dizer assim que o ministro Barroso também é um brincalhão, né? Também está fazendo o seu deboche. E isso chamou a atenção de uma colunista do Wall Street Journal, a Mary Anastasia O'Grady, que fez uma coluna falando da deterioração das normas democráticas no Brasil, dizendo que isso é alarmante. E um ponto de destaque é bem simples. Os brasileiros sentem com razão, ela diz, que o ex-presidente está sendo perseguido. Ela lembra que o ex-presidente Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 por ter criticado o sistema de votação eletrônico brasileiro antes e depois das eleições de 2022. Aí abre aspas. Em democracias reais, isso se chama liberdade de expressão. Então, só crime sendo punido, né? E de repente, está lá no Wall Street Journal uma colunista falando assim, gente, o homem lá foi afastado, perdeu seus direitos políticos porque criticou a justiça eleitoral. Isso em democracias verdadeiras se chama liberdade de expressão. Então, parou, né, essa conversa do Barroso ali, ele tá de brincadeira, tá de brincation, como diria o João Santana. Eu não sei, Otório, se foi tanto um deboche, uma brincadeira, ou se ele se sentiu um verdadeiro filósofo, um ministro iluminado dando aula, civilizando os brasileiros que não sabem da história do Brasil, que não entendem os fatos que estão acontecendo. Ele falou, deixa eu separar 20 minutos do meu tempo, do meu precioso tempo de iluministro, para educar e civilizar o Brasil, e foi lá e escreveu essa carta em resposta para que todos possam ler e todos possam ter a sua visão de mundo. Esse sentimento que dá, porque no começo da carta você já vê um absurdo. Ele escreve assim, considero do meu dever, como chefe do Poder Judiciário, proceder à reconstituição serena dos fatos relevantes da história recente do Brasil e, sobretudo, da atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto para o Deltan e para o Marcília, que são nossos juristas aqui, onde é que está na Constituição que é dever do presidente do Supremo Tribunal Federal reconstituir os fatos recentes da história do Brasil? Eu sinceramente não achei. Eu fui lá na Constituição buscar e não tinha essa atribuição ao Supremo Tribunal, nem ao presidente do Supremo. Mas ele sentiu no direito e no dever, não só no direito, mas no dever de vir e educar os brasileiros sobre a história recente do Brasil. E a gente só viu o começo dessa carta. Mas ele continua e ele remonta 50 anos atrás no Brasil, o que foi golpe, o que não foi, o que aconteceu até agora. Eu sinceramente, saiu uma notícia alguns dias atrás de que o Barroso estava com sentimento, com a ideia de querer sair do cargo de ministro do STF e virar embaixador. E eu de fato sinto que talvez ele tenha essa vontade mesmo. Eu li um livro esses tempos, o Justice, do Michael Sandel, lá, a Justiça, e tem uma nova edição em que ele entrevista o autor do livro, que é um filósofo renomado do Brasil, e o Barroso estava no ápice da felicidade entrevistando o cara. Ele estava sentindo um verdadeiro intelectual, um filósofo de última geração, contemporâneo, participando de um debate filósofo, e eu acho que ele gosta disso. Eu tenho essa impressão. Ele gosta de fazer isso daí. Ele prefere muito mais escrever essa carta para educar o cidadão brasileiro sobre a história recente do Brasil do que proferir uma decisão constitucional no Supremo Tribunal Federal ou exercer o seu papel como presidente. Sinceramente, é a impressão que dá. A forma que ele se expressa, o jeito que ele faz as coisas, porque se a gente for pegar trecho a trecho dessa carta, é um absurdo atrás do outro. Aí ele fala que as diferentes visões de mundo na sociedade aberta e democrática fazem parte da vida, e diz, a democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Mas daí ele vai lá e fala que derrotou o bolsonarismo. Vai lá e fala, perdeu o Mané. E aí, e o conservador? Eu estou querendo achar algum perfil, alguma página de um progressista que caiu a conta durante a eleição, que teve propaganda derrubada durante a propaganda eleitoral, não vi. Eu só vi de conservadores. Então, assim, essa democracia, essa suposta democracia, eu queria viver no país que ele coloca nessa carta, porque parece muito bonito, parece muito utópico. Mas até hoje não encontrei. Mas a carta fica melhor, ou fica pior. Vamos ver. Vamos ver mais um trecho aqui. Levamos muito tempo, ele diz, para superar os ciclos do atraso. A preservação do Estado Democrático de Direito tornou-se um dos bens mais preciosos da nossa geração. Mas não foram poucas as ameaças. E aí ele segue elencando as ameaças mais recentes. Nos últimos anos, a partir de 2019, agora vai ficar interessante. Vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista, bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, mudança de relatório das Forças Armadas que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas, ameaças à vida e à integridade física do ministro do STF, inclusive com pedido de impeachment, acampamento de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. Como vimos, o Barroso reclama
de acusações falsas de fraude eleitoral e reclama até de pedidos de impeachment. Não pode reclamar de fraude, não pode gritar impeachment. Que democracia é essa que ele está defendendo? Marcília. Pois é. A gente estava falando aqui de que não houve crime, né? O problema é que o Brasil se tornou subjetivo o suficiente para que o que é ou não crime passasse a ser o que eles dizem. Então, aí é fácil dizer que não há crime, porque se o que é ou não crime sou eu que digo, né? Então, tanto faz. Porque o crime não é, ele não se refere ao crime da Constituição, ele não se refere ao crime da legislação, ele se refere ao que ele considera da Constituição crime. Então, o STF ele passou a ser aquele que interpreta a Constituição do jeito que eles mesmos querem, não do jeito que a Constituição é. Esse é o grande ponto. O pulo do gato aqui foi esse. No momento em que os ministros passaram a dizer que o direito é aquilo que eles gostariam que estivesse na Constituição e não aquilo que a Constituição é. Nesse momento, o que é o direito, o que é a lei e o que é o crime passaram a ser a voz deles. E isso é o grande ponto. Eles podem não perceber. Eu acho que tem ministros ali que realmente têm uma certa ingenuidade, tem ministros ali que são convictos, mesmo que seja da sua tolice, mas esse é o ponto que nos separa de democracia e para um totalitarismo. Se você vai buscar, eu até vou escrever amanhã, eu vou publicar um artigo, eu estava fazendo essa pesquisa, se você vai, por exemplo, para o Egito, o Egito mameluco, né, que, enfim, rivalizava com os otomanos, não sei o quê, o sultão, ele era reconhecido, a soberania do sultão era reconhecido quando, nas sextas-feiras, recitavam-se nas mesquitas o nome dele. Então, assim, a ideia de soberania estava extremamente ligada à pessoa do sultão. A mesma coisa a gente teve, por exemplo, na Luís XIV, na França, o Estado sou eu, mesmo na Alemanha fascista, quando a lei era a vontade do líder, né? A vontade do Führer. Então a gente tem aqui a separação do Estado autoritário para a democracia é justamente essa, quando aquele que interpreta a lei é mais importante que a lei, quando aquilo que ele acha do que é a lei passa a ser a lei. E o STF fez isso. Então ele pode tranquilamente dizer que realmente nós apenas fomos atrás de crime porque crime passou a ser o que eles acham que é crime. E esse é o ponto. Ele não percebe, ou talvez perceba, e aí entra talvez uma maldade dele, talvez ele perceba ou não importa, mas o fato é que a questão não está mais em se eles punem ou não crimes, mas que eles perverteram o conceito de crime no momento em que crime passou a ser apenas o que eles dizem que é. E esse é nesse lugar que a gente criou um abismo aqui entre democracia e tirania, entre democracia e autoritarismo, e fizemos da nossa democracia algo totalmente corroído pelo próprio STF, pelos próprios ministros. Agora, eu concordo com o Kilter, eu acho que esse ponto da notícia que saiu essa semana, e que toda hora tem uma notícia mais ou menos nesse sentido, de que o Barroso quer pular fora do barco, e até essa última notícia de que ele gostaria de ser o embaixador do Brasil na Europa, isso dialoga muito com realmente uma vaidade. O Barroso é um cara vaidoso, ele tem uma vaidade intelectual, não é? Que é maior do que qualquer outro desejo dele. Tanto que, enfim, é um desejo totalmente de vaidade intelectual você querer ser embaixador na Europa, né? Veja se ele fala, não, eu quero representar o meu país, eu quero ser embaixador no Togo. Não, ele quer ser na Europa, né? E pergunta, põe ele numa Europa ali meio qualquer para ver se ele vai querer. Provavelmente ele quer ir para Paris, ele quer estar na Alemanha, ele quer estar num país desse, ali tomando seu café com o seu sobretudo e um chocolate quente. Então ele tem essa vaidade intelectual, ficar publicando, ficar participando de uma universidade ali. Ele está nesse lugar. E aí, esse ponto é relevante para a gente entender que essa carta não é para nós. Essa é uma carta ao futuro. Essa é uma carta para os que virão. Ele não quer convencer a gente. Ele já entendeu que a gente não... Se ele não achasse que não tinha mais jeito de nos convencer, ele não estava querendo ir embora do STF. Me parece claro que ele já largou o barco.
O que ele quer é deixar para aqueles que lerão a biografia deles, no livro do Sandel, no livro do quem quer que seja, nos livros dele, deixar uma mensagem de que ele fez um trabalho relevante, de que não foi uma tirania qualquer, de que não foi um autoritarismo. Ele quer deixar a versão dele, dos fatos, para o futuro. Me parece que a carta é essa. A carta não é para nós. Nós lemos e achamos ridículo, mas os que virão talvez não, e essa é a expectativa e a esperança dele. Fica aí a pergunta, então, para, quem sabe, os nossos espectadores aí, para onde que deveria ir o Roberto Barroso para ser embaixador ou cônsul, representante do Brasil? Quem sabe para Brazzaville, República Democrática do Congo. Será que ele topa, não? Troca? Aí ele já vai... Opa, não era bem isso, não me entenderam direito. Mas vamos continuar rapidamente com a carta aí, a gente vai acelerar um pouco, porque ela é extensa, mas vamos escolher alguns trechos aí. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba. Não, essa parte a gente já foi, né? Já. Eu acho que ali foi necessário, exatamente. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu e América Latina. As ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal, com absoluta transparência em todas as fases do julgamento. Sessões públicas transmitidas pela televisão, acompanhadas por advogados, pela imprensa e pela sociedade. E aí ele diz que há nos autos confissões, áudios, vídeos, textos e outros elementos que visam documentar os fatos. O STF vai julgar com independência e com base nas evidências. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados, se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado Democrático de Direito. Ele repisou ali o conceito de Estado Democrático de Direito e disse que as sessões são públicas, transmitidas pela televisão. Opa, não é bem assim, né? A gente não teve a cariação transmitida, essas provas que ele cita ali, vídeos, depoimentos, confissões, virou só a conversa do Mauro Cid. Não é bem assim, ministro. É sim, chama o VAR. De novo. Vamos analisar esse negócio aí. Tá tudo errado. Quando a gente olha essa carta do Barroso, ela tem 3 núcleos essenciais. Ele está basicamente sendo um negacionista, que é aquilo que a STF criticava. Ele está negando tudo. Ele está negando, primeiro, que exista qualquer tipo de perseguição, que exista infrações nas investigações, no processamento dos crimes. Tudo seria lindo e maravilhoso. O segundo bloco e o terceiro bloco a gente não viu ainda. Ele vai negar que existe censura e no terceiro bloco ele vai negar que exista qualquer tipo de violação da liberdade de expressão nas redes sociais pelo julgamento que eles fizeram recentemente. São as 3 grandes negativas dele. E essa primeira negativa, em que ele diz, não estamos perseguindo ninguém, estamos seguindo o devido processo legal, quem tem culpa vai ser condenado, quem é inocente vai ser absolvido, é uma balela por várias razões. Essa conversinha de que quem é inocente vai ser absolvido, ninguém acredita. Preciso saber de qual país e julgamento que ele está falando, porque no julgamento hoje da ação do golpe, eles já mandaram vários recados para a imprensa dizendo que Bolsonaro vai ser condenado. E é aquilo que eu expliquei antes. Esse processo do golpe é uma conta de chegada, porque eles precisam derrotar o bolsonarismo. Eles precisam enterrar o bolsonarismo. Então, essa última afirmação ali é uma balela. Quem é culpado vai ser condenado, quem é inocente vai ser absolvido. Outra coisa, devido ao processo legal. Que devido ao processo legal? Nem aqui, nem na China. Na China respeito mais o devido ao processo legal do que aqui. Eu duvido que na China um juiz que é vítima do crime julgue o crime. Aqui não só o juiz que é vítima dos crimes está julgando os crimes, mas os juízes são inimigos dos réus, que são aliados, amigos dos inimigos dos réus, dos adversários dos réus. A gente vê ainda aqui as pessoas sendo julgadas sem ter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. A gente vê uma série de violações em série sendo praticadas. E quando eu falo de transparência, Tosi, não é só o caso da cariação. E a transparência nos inquéritos, nas investigações e a súmula vinculante do Supremo que fala que o investigado tem que ter acesso ao que tem nas investigações. Gente, eu sou investigado lá. Eu não tenho acesso. A gente pede acesso aos autos e não tem. Não é que eu não tenho acesso aos autos integrais. Não é que eu não tenho acesso ao que diz respeito aos outros. Não, eu não tenho acesso ao que me diz respeito. Eu nem sei o que tem contra mim lá. E isso agora expanda a enésima potência. Centenas de pessoas como Deltans que não têm nem acesso aos autos e eles falam de transparência. Tem a cara de pau de falar de transparência. Então não tem transparência, não tem devido processo legal e não tem confiança de justiça no julgamento de mérito.
Marcília, você sinalizou aí. Vai lá, que te parece? Não, até apenas em reforço ao que o Deltan estava falando, a gente teve esse final de semana uma notícia que saiu, acho que uma colunista, acho que do Estadão ou da Folha, agora não me recordo, mas a Carolina Brígido, e acho que é do Estadão, e dizendo que a notícia era: ministros do STF acham que já é hora de prender Bolsonaro, mas aí é com o Gonê. A notícia era essa, mas aí o Gonê é que precisa pedir. Quer dizer, um claro uso da imprensa, inclusive, para dar recado para o Gonê. Quer dizer, o Gonê não tem nem autonomia de fazer o próprio trabalho. É mais ou menos, né, como fala assim, ó, se você pedir, Gonê, a gente dá. E a gente acha que é hora de dar. Vamos ver, Gonê, se você faz o seu trabalho. É isso. Então, assim, como é que a gente pode acreditar que nós estamos diante de regras claras ou de um processo normal se os ministros fazem esse tipo de, enfim, é uma promiscuidade mesmo legal. Ô, Tosi, eu só queria complementar essa frase, esse comentário dos dois. O Deltan falou muito bem sobre o devido processo legal. Acredito que tem um tripé nesse comentário do Barroso. Um desses pés é o devido processo legal. Mas aí tem outros dois que são coringas, que ele e o STF usam para praticamente tudo. Um deles é colapso da instituição. Ele fala que foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, não só da STF, né? Das instituições. Ora, o maior colapso das instituições foi você tirar um bandido da cadeia e colocar na presidência da República. Acabou a instituição da presidência da República, acabou o Brasil, pode fechar. Mas não, ele acha que o colapso das instituições é você achar que não tem eleições limpas e transparentes, que a urna eletrônica é questionável, aí você está agindo contra as instituições. E outro coringa que eles sempre usam é crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito. E talvez esse termo, Estado Democrático de Direito, seja a maior vítima de ativismo judicial que a gente tem visto nos últimos tempos, porque tudo eles colocam como crime contra o Estado Democrático de Direito. Alguém sair da sua casa e ir numa manifestação de 8 de janeiro, crime contra o Estado Democrático de Direito. Alguém pegar um batom e colocar lá, perder o mané na status, crime contra o Estado Democrático de Direito. Tudo virou crime contra o Estado Democrático de Direito. E eles vão enquadrando as pessoas nisso daí e pronto, acabou. E além, claro, do devido processo legal, que só existe na cabeça deles, porque ninguém tem acesso à auto, não consegue fazer defesa, constitui advogado, abre investigação contra juiz de primeira instância porque soltou um cidadão lá do 8 de janeiro, investiga advogado porque pediu uma testemunha. Enfim, são inúmeros problemas jurídicos, legais em tudo isso, mas eles sempre usam esses termos coringas e palavras-chave para empurrar a narrativa deles e prender o que eles quiserem e fazer o que quiserem. Infelizmente. Eu quero deixar a carta do Barroso de lado logo, porque a carta começa a ficar enfadonha, né? Mas tem um trechinho antes da gente ir para o próximo assunto aqui, que é interessante, que ele diz assim que cabe, por fim, registrar, e essa eu vou para você, Marcília, cabe registrar que todos os meios de comunicação, físicos e virtuais, circulam livremente sem qualquer forma de censura. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. Como tem, né? Ele reclamou que estão pedindo impeachment dele, reclamou de críticas à justiça eleitoral, o STF cassou os direitos políticos do presidente Bolsonaro porque ele foi crítico da justiça eleitoral de forma contundente, mas ele reafirma aqui, Marcília, que está tudo protegido firmemente pelo STF dentro do direito à liberdade de expressão. Lá na Barrosolândia deve ser assim, né? O duro é que a gente não mora na Barrosolândia, a gente mora no Brasil. E no Brasil as coisas são diferentes. Alguém precisa. Aqui faço eu, como o Deltan fez, de enumerar os fatos, né? Falta ao Barroso a gente contar, por exemplo, que a revista Cruzoé, que foi censurada em 2019, ainda está dentro dos inquéritos. Sabe-se lá por quê? Que o Mário Sabino, que era o fundador, o Mário Sabino nem mais na Cruzoé está. Ele ainda, no entanto, está dentro dos inquéritos, sabe-se lá por qual razão. Que a gente teve contado pelo Talhaferro, demonstradas mensagens de que ele dizia, olha, contra esse tipo de revista, ou esse tipo de site, usem a criatividade e persigam. Nós temos jornalistas, como o próprio Constantino, como Fiuza, como outros mais,
enfim, que foram e tiveram os seus direitos cerceados. Tem jornalistas que estão exilados fora do Brasil, né? Exilados, imagina. Então, como é que a gente fala em liberdade de expressão dentro desse contexto? Nós tivemos casos, eu inclusive atuei num deles, em que um jornalista publicou contra o Lula, inclusive, uma matéria e foi censurado, a pedido, na época, do ministro Zanin, e depois ele publicou que ele foi censurado e censuraram a publicação que ele disse que foi censurado. Era a censura da censura. Quer dizer, a pessoa não pôde nem dizer que foi censurado. Imagina o estado de liberdade de expressão desse país, né? Então, assim, tirando esses rankings de ONGs que dizem que o Brasil está muito bem, porque eles precisam dizer que o Brasil, depois do Lula, com o Lula, está melhor do que com o Bolsonaro. Então, os rankings, esses rankings subjetivos, que entrevistam apenas as pessoas próximas e não vão para os dados, mas entrevistam apenas pessoas próximas e buscam uma visão subjetiva sobre liberdade de expressão, fora esses ranqueamentos, todos os demais apontam que nós estamos, inclusive os ranqueamentos internacionais, que nós estamos no Brasil diante de um claro cerceamento da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, e vale dizer isso, eu sempre falo isso, porque as pessoas falam assim, se tivesse problema com a liberdade de expressão no Brasil, você não estaria falando o que você diz. Como é que eu não estaria falando o que eu digo? Liberdade de expressão não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com as consequências do que eu falo. Você entendeu? É só você pensar, por exemplo, que hoje o Felipe Martins, que foi aí o assunto do dia, ele não pode ser entrevistado. Nós tivemos aí, na semana passada, um site que foi proibido de entrevistá-lo. Tivemos em 2024 a própria Folha proibida de entrevistá-lo. Se você hoje for lá entrevistar o Felipe Martins e publicar, você pode ser preso por obstrução da justiça, segundo o entendimento do Moraes, que está investigando até advogados. Então, assim, como é que a gente pode falar que a gente está sob total liberdade de expressão? O Barroso, ele acredita nisso, porque ele precisa, repito, acreditar nisso, ele precisa contar essa versão para quando ele estiver lá num café parisiense, ou talvez numa das ruas de Lisboa, comendo uma peixada e sendo embaixador, ele precisa poder contar essa história, ele precisa deixar essa história registrada. É isso que ele gostaria que fosse. Às vezes a gente registra a história que a gente gostaria que existisse, né? E é isso que ele tem feito. Mas a história não é essa. O Brasil hoje, ele vive uma espécie de uma ditadura não declarada, pelo menos no que tange à liberdade de expressão. Vamos falar um pouco mais sobre a crise entre Brasil e Estados Unidos em função das tarifas de Trump, que cobra providências do Brasil contra essa perseguição judicial toda. Em meio a essa crise, não dá para ignorar que Trump está muito irritado com o movimento dos países do BRICS para criar um comércio alternativo sem usar o dólar. E veja o que disse no final de semana o chanceler russo Sergei Lavrov em matéria do site Poder 360. Foi o presidente Lula da Silva na cúpula do BRICS em Joanesburgo no ano passado que iniciou o debate trabalhado pela presidência russa sobre sistemas de pagamento alternativos. Como já disse, houve progresso, mas é preciso levá-lo à sua conclusão lógica para que surjam mecanismos prontos para serem usados. Não tenho dúvidas de que nossos colegas brasileiros dedicarão o máximo de energia a essa questão. Ele não cometeu esse sincericídio por acaso, né? Ele deve ter calculado o efeito disso sobre as relações do Brasil com os Estados Unidos, ou seja, jogou deliberadamente lenha nessa fogueira entre Brasil e Estados Unidos, dizendo, quem levantou essa bola, quem está pregando e defendendo isso, foi o Lula. Eu vi um meme muito legal, depois eu até mando para a gente colocar aí, exatamente sobre isso. É o Trump como adulto e aí 3 crianças, o Putin, o Lula e o Xi Jinping. E daí o Trump pergunta, quem foi que deu a ideia de criar o BRICS Coin? E aí o Xi Jinping e o Putin apontam pro Lula e o Lula no meio tá assim de criança. Então, ou seja, tá todo mundo dedurando o Lula. Ninguém mais quer ficar do lado do Brasil. Essa é a verdade. O Lula é um anão diplomático, não faz nada direito, faz tudo errado, se queima com todo mundo. O BRICS, por exemplo, que estava muito forte,
com o Biden ali e tal, estavam se aproximando quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, e daí a China deu todo o suporte necessário para a Rússia depois que ela foi excluída do sistema de pagamento internacional. O BRICS estava se fortalecendo, a Índia começou a prestar sua ajuda também, e aí agora a gente passou para um BRICS bem fortalecido do início de guerra entre Rússia e Ucrânia para um BRICS completamente esvaziado, em que não vem ninguém para o encontro da cúpula dos BRICS, não veio Xi Jinping, não veio Putin, assim, foi, né, os países mais importantes mandaram aí seus representantes, o Putin mandou um vídeo, participou de uma videoconferência, porque falou que poderia ser preso se precisasse no Brasil por causa do Tribunal Internacional, que o Brasil fazia parte, etc. E daí quando perguntam, tá, o Trump, de quem que foi a ideia? Todo mundo aponta para o Lula. Ou seja, ninguém quer estar com ele. E aí o que acontece? No fim do dia, todo mundo está sentando na mesa do Trump para negociar as tarifas. A China já fechou acordo, a Índia já fechou acordo, a maioria dos países já estão fechando acordo para reduzir as tarifas, estão fazendo diplomacia de gente grande, quer sentar na mesa, conversar, ligar e falar, meu amigo, o que você quer para baixar as tarifas? Vamos negociar, vamos trocar ideia? O Lula não é nem capaz de fazer isso. Talvez porque ele não fala nem o português, vai falar inglês com o Trump, acho que não vai conseguir. Mas é uma completa incapacidade. De fato tem se provado um anão diplomático, não só nos BRICS, mas com relação a todos os países do mundo. Espere até ele chegar com um pote com jabuticaba para conversar com o Trump. Vai estar tudo resolvido. E eles vão pegar uma cerveja numa mesa de bar e vão conversar e vão resolver tudo, inclusive a guerra entre Rússia e Ucrânia, como o Lula disse que resolveria, né? Tomando cerveja numa mesa de bar. Olha, o New York Times ele divulgou agora recentemente numa matéria que saiu no final de semana que a razão para o Trump ter sancionado o Brasil, segundo pessoas que estavam próximas ali à sala presidencial em que a decisão foi tomada, foi uma razão foi uma decisão ali tomada exclusivamente pelo Trump, ou seja, ninguém poderia ter interferido nisso, e foi com o objetivo de sancionar Alexandre de Moraes, e que o Trump optou por não fazer a lei Magnitsky e ir direto, vamos dizer, para uma ameaça nuclear, elevando as tarifas, o que impactar para além da pessoa, do Moraes, todo o país. Com o objetivo de escalar em razão mesmo da perseguição que acontece em relação a Bolsonaro. Agora a matéria ela deixa muito claro que a decisão foi de Trump e que ninguém poderia ali ter interferido nisso, não era um Bolsonaro que ia mudar essa realidade. E sim, foi uma decisão tomada por Trump em razão da violação do ataque contra o aliado político dele. Isso não só tira um pouco o Bolsonaro da equação, mas isso traz a responsabilidade sobre as costas de quem praticou as violações aqui no Brasil, sobre as costas do Moraes, sobre as costas do Lula. E em relação ao Lula, ninguém tira da minha cabeça que não foi uma mera coincidência que as sanções vieram logo na semana do BRICS, quando o Brasil, liderando o BRICS, Lula leu o relatório pessoalmente, falando da possibilidade da criação, fortalecimento de uma moeda alternativa ao dólar, em que ele criticou o ataque dos Estados Unidos ao Irã, em que ele criticou o ataque da Ucrânia à Rússia e não vice-versa. Ou seja, Lula se aliou aos grandes países que são ditaduras e são inimigos dos Estados Unidos, Irã, China, Rússia. Lula escolheu um lado, Lula quis desenvolver uma coligação anti-americana. E me parece também que não é coincidência nenhuma que não só o Trump tenha sancionado o Brasil, mas que o Trump agora tenha anunciado que vai enviar reforços, armas, vai vender armas para a Europa com o objetivo de ajudar, no final das contas, a Ucrânia contra a Rússia. Hoje, um senador republicano estava dando declarações muito fortes no sentido de que os Estados Unidos vai apoiar a Ucrânia e que a Rússia tem que concordar aí, tem que abraçar um cessar-fogo e logo, para se negociar uma paz. Então, eu vejo hoje movimentos contra esses países envolvidos aí nessas decisões dos BRICS, e vamos lembrar também que o mesmo Trump, no mesmo contexto da semana passada, ameaçou tarifar todos os países que quisessem se aproximar dos BRICS ali em 10%, uma tarifa base aí adicional. Então, o que a gente vê é que sim, existe uma atuação do Lula, do Brasil, no contexto dos BRICS, que está violando interesses americanos, e aqui a retaliação veio e vai vir não só para o Brasil, mas para esses países aliados que decidiram se unir contra os Estados Unidos. Neste anúncio hoje do Trump sobre o possível aumento de
tarifa para a Rússia, ele diz que serão adotadas também tarifas secundárias, ou seja, países que estão se beneficiando de negócios com a Rússia poderão ser sobretaxados. Aí vem mais taxa para nós, porque se a gente for olhar nos últimos 2 ou 3 anos, o Brasil aumentou em 6.000% a importação de petróleo, de óleo diesel da Rússia. A Rússia passou a ser o maior fornecedor de óleo diesel do Brasil, suplantando quem? Justamente os Estados Unidos. Então vem aí mais uma paulada de forma indireta, porque o Brasil aliou-se e está, né, intensificando os negócios com a Rússia, tirando proveito disso, mas agora o Trump gritou alto lá, Marcília. Tosi, e vale dizer que não é só que o Brasil está negociando com a Rússia, o Brasil está propondo, e propôs isso, inclusive numa reunião pública para o Putin. O Lula propôs ao Putin que ele gostaria de negociar questões relacionadas a pequenas usinas nucleares. Quer dizer, isso não, olha onde que ele está indo. E chamou a China para tratar conosco sobre redes sociais. Então, quer dizer, os fundamentos, os problemas mais nevrálgicos desses países em relação aos Estados Unidos foram aqueles que o Lula tocou, né? Então, o Lula quer com a China, que é fechada, negociar a liberdade de expressão. E quer com o Putin, que tem um problema sério, justamente nesse histórico, né? A Rússia tem um problema histórico da União Soviética relacionado a essas questões nucleares, e ele quer negociar energia nuclear. Quer dizer, e ainda vai a Dilma lá e reforça a questão da necessidade, quando falou com Putin, também mencionou, inclusive, a questão da moeda única, e que isso seria uma coisa importante, e etc. Quer dizer, a gente está tocando nos pontos mais sensíveis para os Estados Unidos, com os parceiros mais indigestos dos Estados Unidos, com os países que têm uma relação mais indigesta com os Estados Unidos em relação a esses pontos sensíveis. Falta uma imensa habilidade, e aqui a gente precisa também atribuir essa tolice gigantesca da nossa política internacional ao ideólogo do Lula e do PT nessa área, que é o Celso Amorim, e que vem sendo completamente desastrosa nos últimos anos, mas sobretudo nesse último ano dessas alianças nossas com ditaduras, essas conversas totalmente atravessadas do Lula e etc. Porque o Lula mesmo não entende nada disso. Ele está ali como um boneco de ventríloco da ideologia que está inserida no centro do PT. E uma delas, sem dúvida alguma, é a do Celso Amorim. Olha, muito obrigado, André Marcílio, obrigado, Deltan Dallagnol, obrigado, Guilherme Kilter, pela participação hoje, o debate muito intenso, interessante, vários aspectos abordados aí. Começamos com o deboche, terminamos aqui não tão bem-humorados nessa altura, né, porque as coisas são graves e podem trazer consequências sérias para o Brasil. Mas obrigado também para você que esteve com a gente no Última Análise, e siga conosco na Gazeta do Povo, no canal do YouTube da Gazeta, de segunda a sexta-feira, a Última Análise, sempre às 7 horas, e a reprise no dia seguinte pela manhã. Obrigado, até o nosso próximo encontro.